Marcos. Agora, no Comando 91, análise do comportamento. Muito bem, com a participação, claro, da Ariane e do Gilberto. Professor, bem-vindo ao Comando 91, nesse novo formato. E eu já trago aqui a pergunta, ansiedade, como é que é possível definir a ansiedade? Bom dia. Bom dia, Ailton, bom dia, ouvintes do Comando 91. A gente poderia definir a ansiedade como um medo, né, um medo exacerbado, né, de um futuro que não chegou. Então, você fica ansioso. Preocupação. Preocupação, exatamente. Né? Se você tem um medo exacerbado e que começa a mexer com você. Os fatos não aconteceram ainda, mas você já começa a viver toda a ansiedade, toda a experiência como se fosse tudo negativo. A ansiedade não traz positividade no sentido, eu fico ansioso porque vai acontecer e eu começo a pensar que vai acontecer tudo errado. Aí começa a entrar em choque, né? Começa a mudar meu comportamento, começa a alterar minhas condições fisiológicas. Uma ansiedade não é uma coisinha simples, né? Que passa, não. A gente já vivia ansiedade? Sim, com certeza sempre existiu. Mas a gente vivia num mundo dito normal, né, que era antes da pandemia. Né? Quando você tem uma pandemia, onde você tem a certeza absoluta, né, que você é mortal, pronto, começou a desencadear todo um processo de ansiedade muito maior do que a gente tinha, porque a gente não sabia se viveria, se a gente se pegasse, a gente morreria. Então a gente viveu esse processo muito aprofundado. Agora que a gente está saindo desse processo pandêmico, né, essa ansiedade ainda está aí presente. Ela pode desembocar para uma depressão? Sim, com certeza. Porque um processo de um transtorno de ansiedade, né, que seja generalizada, você vai entrar no processo de depressão porque você vai não tendo mais condições de reagir. É tão ansioso, né, tudo que vai acontecer, porque normalmente, nós somos ansiosos. Na segunda-feira a gente já pensa no sábado. É verdade. Fala assim, meu Deus, vai chegar sexta-feira, graças a Deus é sábado, né? Isso na segunda. Né? Então, é uma ansiedade que todo mundo tem. O problema é quando você começa a querer viver o sábado na segunda. Como é que vai ser o sentimento, a dor, a alegria? Então, e isso começa a se preocupar. Desempenho no trabalho, né? O desempenho no trabalho, ele cai com certeza. O desempenho no trabalho, o desempenho na escola, começa a ter falta de memória, né? A ansiedade leva você a comer muito ou a não comer nada, porque ele afeta fisiologicamente você. É uma resposta que você tem, né? Assim, uma pessoa muito ansiosa, ela pode comer muito. Uma pessoa muito ansiosa pode comer pouco. Uma pessoa muito ansiosa pode comprar muito. Tá? Você vê que as pessoas vão para shopping, viajam, vão sem nenhuma mala, voltam com 3. Por quê? Porque eu achei bonitinho, porque eu achei gostosinho, porque não sei o que. Não usa um. Né? Isso é uma questão de uma compulsão dentro dessa própria ansiedade. Agora, Gilberto. Professor, bom dia. E como é que o cidadão, a pessoa, ela pode identificar se ela passa de uma ansiedade comum para uma ansiedade mais preocupante, que precisa de tratamento, enfim, fazer um acompanhamento psicológico? Ela começa a travar. As pessoas começam a ter um processo. Para tudo que está aqui na mesa, né? Eu, você, o Ailton, Ariane, né? Assim, temos ansiedade. Dizer que não tem é mentira, né? Assim, mas é aquela coisa de falar, mas vai dar tudo certo, aí passa. Eu passei por isso, desculpa, quando na minha estreia aqui, né? Sim. Fiquei um mês esperando, rapaz, esse dia 6 não chega. Eu vivi tudo isso, foi um mês. Mas era ansiedade comum, né? Mas positiva, porque eu estava louco para voltar a trabalhar e, claro, com a equipe aqui, fazer algo melhor. Quando eu comecei a ver os outdoors na cidade, anunciando dia 6, a gente fica logo imaginando o quanto de ansiedade tem naquilo. Verdade. Né? Porque ele está dizendo a você que dia 6 você vai estar presente. Então, como é que vai ser? Vai tudo dar certo, né? Assim, isso, claro, isso é normal. Né? Você está vivendo aquilo. Agora, quando você começa a ter uma preocupação exacerbada sobre isso e começa a afetar a sua vida, você fica impossibilitado de fazer alguma coisa. Né? Você não sai, você não produz, você trava. Ao ponto de você precisar ter uma intervenção para poder tirar você daquela situação. Ariane Guedes. Qual a diferença de ansiedade e transtorno de ansiedade? Porque a ansiedade, como eu disse, você pode ter hoje, amanhã não ter. O transtorno de ansiedade generalizada, você vai ter isso cotidianamente. Né? Ela vai ser tão aprofundada que a sua vida vai paralisar. Quando eu digo paralisar, no sentido de você não produzir, você não querer vir para cá. Vai falar assim, eu começo a ficar
E vai dar certo? E será que hoje vai estar dando certo? E será que, sabe, hoje eu vou conseguir? Pronto, ali começou a não funcionar mais. Na escola, na universidade tem muito, tá? Porque o aluno fica preocupado assim, será que eu entendi? Eu estou entendendo aquilo que o professor está falando, por que eu não estou conseguindo entender? Pronto. Então, a minha prova vai ser ruim, eu não vou ser um bom profissional. Isso acontece desde a escola. Os adolescentes, eles têm um grande problema, né? A escola hoje não está preparando você para ser um cidadão crítico, está preparando você para passar no Enem. E se eu não passar? Isso começa no primeiro ano. E se eu não quiser fazer uma faculdade? E se eu não quiser fazer uma faculdade? Mas a cobrança exacerbada da sociedade deixa você extremamente ansioso. Entra no transtorno. E daqui a pouco eu vou fazer minha questão sobre a família, né? Nesse exemplo aí do Enem, da escolha pela profissão, outras situações. Tem pergunta de ouvinte, não é isso, Marco Aurélio? Vamos lá então, participação. Bom dia, Ailton Alves. Eu gostaria de saber se a ansiedade mata. Ok, ela se identificou ou não, né? Dona Josefa, obrigado. 8h46, professor. Dona Josefa. A ansiedade mata? Pergunta forte. A pergunta é forte, né? Porque assim, a ansiedade não mata, mas ela leva a uma depressão. E a depressão mata, né? Porque a depressão vai ter todo um desencadeamento que pode terminar numa tentativa de suicídio, né? No processo depressivo. A ansiedade leva à depressão. Porque o ruim da ansiedade é porque ela vai ter sintomas fisiológicos que parece que a gente está morrendo. Um ataque cardíaco. Justamente sobre isso. Fala-se muito hoje todo com a crise de ansiedade, né? Pronto. Essa crise de ansiedade, você tem uma crise de ansiedade, você trava, fica lá, aí você começa a ter sudorese, você começa a ter taquicardia, né? Dores no peito, e aí você fala, vou morrer agora. Mas tudo isso é um processo de ansiedade. Né? Uma criança pode ter ansiedade? Pode sim. A criança pode ter ansiedade porque nós vivemos num mundo a qual ela é cobrada. Ela fica sem fazer nada e tome tela para ela, né? E ela começa principalmente hoje, né? Com essa tecnologia. Exatamente. Como é que os pais identificam que a criança tem esse tipo de problema? O comportamento dela não é um comportamento... porque vai ter muita preocupação, porque tem algumas crianças que são superativas, né? Assim, e tem outras que são ansiosas. Elas querem fazer... porque elas não estão sendo ocupadas, né? Pega um brinquedo ali, depois joga, pega outro e começa a não parar. De novo tem uma diferença entre essa questão de ser hiperativo, né, e ser uma criança ansiosa, que advém exatamente da ansiedade de quem? Mamãe e papai. Dos pais, né? Ela não... Tá ali o espelho, tá ali o exemplo, né? Ela tá aprendendo, né? Ela tá aprendendo como está acontecendo. A mãe ansiosa, o pai ansioso. Pronto, quer ver uma ansiedade? Criança novinha que não consegue dormir. Aí a mãe pega para fazer dormir, só que ela fica ansiosa porque ela não dorme. Quanto mais ansiosa ela está, mais ansiosa a criança fica. Né? Porque ela fica ali, durma, né? Assim, durma, pelo amor de Deus. Mas não consegue. Ok. Tem que ter outra pessoa que chegue lá com calma para poder acalmar essa criança. Acalmar a mãe e a criança mesmo. A mãe também, né? Beleza. Eu só quero avisar o ouvinte que da 91 FM, você também pode acompanhar essa entrevista ao vivo no nosso canal no NN Play, tá? Você que está inscrito, você inscreva-se, se não, dê o seu joinha, dê o seu like, dê sua opinião, deixe sua pergunta no nosso chat. Tem mais perguntas de ouvinte, Marco? 8h49. Eu tenho uma aqui. É possível controlar, professor, a ansiedade? Sim, é possível. Não vejo dificuldade. Como é possível? Tirando o remédio, né? Porque aí você precisaria tomar um remédio no sentido quando essa ansiedade está exacerbada, está passando do seu limite, você vai ter que tomar um ansiolítico. Isso. Mas a prevenção é meditação. Né? É meditar, é relaxar, é respirar. Mas como respirar, né? A gente respira, todo mundo aqui, mas não sabemos respirar, né? Porque a gente não tem concentração sobre essa respiração. É sentir a respiração. A gente não sente. Nós estamos tão ansiosos que a gente nem sente se respira ou não. Aí entra o processo, você chega no hospital e fala, não estou respirando. Está. Né? Só que você não tem mais controle sobre isso. No momento que você volta a isso, você começa a controlar essa ansiedade. Um problema de ansiedade é que a gente não procura causa.
toda ansiedade tem uma causa. Que existem várias causas, né? Dependendo da pessoa. Mas algumas imaginárias, como o senhor falou no início, da pré-ocupação. A pessoa se ocupa antes de acontecer. Seria uma causa, né? As coisas acontecem hoje na sociedade, como eu disse, de muita cobrança, aquilo que a gente estava falando da criança na escola. Do estudante que tem que ser médico, mas eu quero ser advogado, não, vai ter que ser médico. O Enem. Que é uma questão. Tem que tirar 1000 na redação. Pronto. Quer matar uma família? É você falar assim: eu estou estudando medicina, reúno um dia de domingo para almoço e fala assim, pessoal, eu vou desistir de medicina e vou fazer história. Acabou tudo. Agora, tem um gatilho para a pessoa saber quando procurar ajuda profissional ou varia muito de pessoa para pessoa? Varia muito de pessoa para pessoa, mas esses gatilhos são exatamente essa relação de coisa que você está vivendo, da sua vida, seu contexto. Agora, como procurar? Procure imediato. Se você começar a sentir incomodado, se você começar a sentir que está paralisando, procure. No caso, deve procurar um psicólogo ou um psiquiatra ou os dois? Procure um psicólogo. Primeiro um psicólogo. Por quê? Porque a gente vai discutir com ele e ver que nível está essa ansiedade. E se for preciso, nós indicamos o psiquiatra. Eu não sou contra. O psiquiatra já é uma situação mais grave? Não, porque eu preciso de um equilíbrio químico, né, naquele sujeito, naquele paciente, para que ele possa conversar comigo. Às vezes ele está tão ansioso, na ansiedade, no transtorno de ansiedade, que ele precisa tomar um remédio para poder equilibrar, para poder voltar para mim. Então eu não estou contra, tem que ser só o psicólogo, né? Exatamente. O psiquiatra tem uma importância muito grande. Eu vou aqui para a Luciene, no nosso chat no YouTube. Ela, bom dia, NN. Comecei a ter ansiedade aos 25 anos e é horrível. Hoje em dia aprendi a controlar, porque o meu psicólogo me ensinou a aprender a controlá-la. Mas é duro conviver com a ansiedade. É a Luciene Santos. Mas é duro mesmo. É verdade. Não é fácil viver com ansiedade. Um amigo meu, colega meu, companheirão, radialista, ele disse que cura a ansiedade quando vê um monte de dinheiro amarrado numa liga. Diz que a forma que ele aí eu acabou a ansiedade. Tranquilo, né? Mas é claro que isso é uma coisa bem humorada. Mas ele falou mesmo, Ailton, a minha ansiedade acaba assim. O problema é que a ansiedade dele é contínua, né? É contínua. É o tempo todo, né? Que ele é assalariado que nem a gente. Vamos a mais um ouvinte, Marco Aurélio. Para todos aí. Doutor, ansiedade, a pessoa sente tremor, as mãos, sentindo que as mãos estão gelando, os pés ficam gelo e a cabeça fica aquilo aéreo, assim, sem ter como a pessoa pensar, só uma preocupação. Aí, às vezes, as pessoas até criticadas pelas famílias. Por que ansiedade? Por que ansiedade? Por que está ansiosa? Mas aí a pessoa não sabe, né, doutor? É doutor, né, eu acho. Sim, psicólogo. Não sei se fez doutorado, mas conhece o riscado. Porque Paulo Jacinto, terra da minha tia Maria. Que jóia, que bom, conheci lá também. Todos esses sintomas nós sentimos. Dor de cabeça, a mão suando, taquicardia. Parece que você vai ter um ataque cardíaco naquele momento. Mas, e a pergunta da família realmente é sempre assim: por que você tem ansiedade? Responda. Porque eu estou ansioso. Alguma coisa está acontecendo por sua causa, a causa da nossa família. Assim. A nossa família é um centro do motivo de ansiedade. É porque a gente não quer, né? Não quer dizer pro filho, você me causa ansiedade. Família só cura, é só coisa boa. Não quer dizer para um parente, né? Que... Ninguém quer ofender o outro, mas termina se ofendendo. Aí a necessidade que seria um tema no futuro, da assertividade. É a hora de ser assertivo. Você é que está provocando isso, eu estou permitindo isso. A nossa família, as nossas famílias neuróticas geram sujeitos neuróticos. Então fala assim, como é que eu estou ansioso? Porque está acontecendo alguma coisa na família, está acontecendo alguma coisa na minha vida, eu preciso apenas identificar qual é. Mas todos esses sintomas, tranquilo, dor de cabeça, tontura, falta de fome, muita fome, né? Insônia. Pense em um motivo bom da ansiedade, chama-se insônia. Assim, o cara está assim, ansioso e não dorme. Aí ele faz o quê? Toma um Rivotril da vida.
Um clonazepam. Pronto, acaba cada propaganda. Pam, né, assim. Pois é. Você falou sobre o método da meditação. Praticar atividades físicas, esporte, também pode ajudar? Ajuda muito. Né? Se você tem uma atividade física constante, cotidiana, isso ajuda porque você pega uma nova energia, você desgasta aquela energia. Né? Mas, claro, tem que começar a procurar também sempre a causa. Né? Freud foi muito inteligente quando ele disse que tudo na vida tem uma causa. Né? Assim, tudo se explica. Verdade. Eu tenho mais ouvinte aqui, a Ana Arlene está com a gente. Vamos ouvir ela. Bom dia, Ailton. Bom dia a todos do 91. Eu já lhe fazer uma pergunta. Qual é os sintomas que a gente percebe a pessoa que tem ansiedade? Entendeu? Eu tenho um filho de 11 anos que eu acho, ouvindo agora essa reportagem aí, eu acho que ele é. Por favor, explica aí como é que a gente sabe que a criança tem esse sintoma. Muito bem. Tem mais um ouvinte daqui a pouquinho. Ana, muito obrigado, querida. Professor. Olha só, a ideia é você observar a questão dela, do sono dela, do comportamento dela em casa com vocês, né? Assim, como é que é, se ela é muito ativa ou se ela é muito acanhada, no sentido de se introspectar, né? Fica lá para dentro. Isso tudo são sintomas. O ideal é você procurar um profissional para poder fazer uma avaliação. Porque pode ser várias coisas, inclusive ansiedade. Sim. Então, não descarte nunca a questão de um profissional para poder ter uma discussão mais aprofundada. Os excessos, para cima ou para baixo, sempre são preocupantes, né? Tudo muito está bem. nos extremos patológicos. Deixa eu administrar o tempo, faltam 3 minutos para a gente concluir. Tem mais ouvinte, é isso, Marco? Bom, encerrou. A última pergunta, Marlos Ferreira. Segurar gelo, essa é boa. Controla a crise de ansiedade? Não controla, mas tira do foco. Mas tira do foco, Tira né? do foco. Ele não controla, mas tira do foco. Mas molha a mão, né? Aí você fica com a sensação na mão tão grande que você foca no gelo. Não é no gelo, é na sensação. A sensação, né? Quando também derreter o gelo, ela volta. Pois Tem profissionais na internet que ficam falando sobre esse assunto. Quando vai para o ambiente externo, derrete, a ansiedade volta. É simples. Professor, rapidinho, e as pessoas que recorrem às drogas, muitas delas proibidas, né? As sintéticas e as outras conhecidas, ou a bebida alcoólica, o perigo está onde? Está exatamente porque ela gera uma ansiedade. E muito. Se você utilizar até um simples café, né? Para quem tem ansiedade. É horrível, né? Mas ela gera assim, porque você entra no processo de euforia, bebendo ou fumando ou cheirando, e quando aquilo acaba, entra no processo de depressão. E ela fica ansiosa para sair. Então é sempre um ciclo, tá? Isso é muito perigoso. Ok. Vamos a uma última pergunta. Chegou mais um ouvinte, Marco. Doutor, ansiedade é assim. Eu moro no sítio, eu preciso ir na cidade, fico logo todo sentindo a vexame, sem querer ir, sem poder estar no meio do povo que sinta a vexame, sinta agonia, fico me sacudindo, balanço a cabeça, se sacudo para aqui, sabe? Meu negócio tá mais só, doutor. Ok. Tá no meio de gente. Se tiver por os sítios, para mim é melhor. E se partir pro lado da cidade, que tá no meio de gente, eu me sinto mal. Ansiedade é assim, doutor? Eu gosto do isolamento, né? Ela também é uma ansiedade, mas também pode ser uma fobia. Né? Essa fobia de você não querer sair, o medo, tá acontecendo alguma coisa. Você fica ansioso porque você tem medo, né? Então você fica ansioso, vai acontecer o quê? Eu vou morrer? Essas pessoas estão perto de mim fazer o quê? Então isso é muito mais uma fobia, um transtorno de fobia, do que uma própria ansiedade. Mas a ansiedade está no meio. Está no meio, né? Mas isso é uma grande fobia. Isso aí eu acho que não sofreu na pandemia, não, né? No isolamento tranquilo. Não, ele fica mais, ele sofre mais. Sofre mais, Sofre mais, porque ele, ao mesmo tempo que ele quer ficar perto da gente, como está aqui, mas ele tem medo de estar aqui. Verdade. Olha, que pena que terminou o programa, o tema foi gostoso, a gente vai trazer de novo o professor aqui para um outro assunto, não é? Essa questão do etarismo é um debate muito legal, que é muito comum nas universidades brasileiras. Nós são 8 horas, aliás, 9 horas em ponto. Professor, muito obrigado por destinar um pouco do seu valioso tempo para bater esse papo com a gente, com o nosso ouvinte e com o internauta. Muito obrigado a todos vocês, um bom dia e qualquer coisa estou à disposição de vocês. Ok, professor Luiz Geraldo.